E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites dos jogos de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. E é isso aí, então já sabe o que fazer, deixa o like já, dá essa moral aí, ó, perdeu 2 segundos da sua vida, mas dá uma moral pra gente. Se inscreve se for novo aqui, o que mais, Felipe? Segue a gente também nas redes sociais, né? E os palpites, né? Você já falou, foi a primeira coisa, né? Então só reforçando aí, é basicamente isso. Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que o nosso vídeo não tem tudo da dica de aposta, uma resenha, uma análise, uma estatística, até a intuição também do que te acha que vai acontecer, e essa resenha vocês podem participar e fiquem à vontade, tá? É isso aí. Sobre a rodada passada, basicamente, né? O Juventude venceu o Corinthians por 2-1, eu acertei a vitória do Juventude, a Alisson cravou o placar e foi isso. E foi isso. Horrível, né? Nossa, que bosta! Copa do Brasil é bem... É bem chatinho, É bem chatinha, porque tudo pode acontecer. Mas vamos lá então, Alisson, para essa rodada, de repente a gente manda um pouquinho melhor aí, jogos de volta, né? Atlético e Vasco. Vamos lá, mano. Já vou começar com o Atlético 2-1. É o mesmo placar que o Vasco venceu aqui no seu jogo. O Atlético tá 3 derrotas seguidas, sendo 2 delas pro Vasco de virada, né? Vale lembrar. Jogando em casa, a fase também não ajuda. Dos últimos 5 jogos, perdeu 3 vezes, venceu 2 vezes. O fato positivo é que não perde pro Vasco em casa 12 jogos seguidos. Ou seja, desde 2008 que o Vasco não vence o Atlético na sua casa. Acredito que vai ser um jogo bem movimentado, pois dos últimos 8 jogos e 6 vezes teve ambos marcando. E o Vasco está embalado, tá 3 vitórias seguidas, além de estar 8 jogos invictos. Apesar de ter vencido sua última partida, fora de casa o retrospecto não é tão bom, né? Só teve essa vitória nos últimos 5 jogos e tem a vantagem do jogo de ida, né? Como eu falei. Acredito que vai se defender bastante, então isso que é o perigo, né? O Vasco defender, o Atlético ir pra cima na sua casa. Por isso eu acho o jogo bem movimentado, 2-1. Maravilha, eu vou de 2-1 também, cara, pro Atlético, né? Aproveitando tudo que você trouxe aí. O lado positivo pro Atlético é realmente esse tabu, né? De bons resultados contra o Vasco quando joga em casa, apesar de o contexto atual de não ser tão bom assim. E o Vasco está pegando também nas boas vitórias contra o Atlético, né? Mas fora de casa realmente o rendimento cai um pouquinho. E é bom lembrar, né? Que, como você já trouxe, que as boas vitórias contra o Atlético foram em casa, né? Então agora pode ser uma outra dinâmica. Sim. Então eu vou aí de 2-1 também pro Atlético. Agora o outro Atlético, Atlético Mineiro e São Paulo. Esse aqui eu vou na intuição, hein? Vou de 2-1 São Paulo. O Galo teve uma bela vitória aí no jogo de ida por 1-0 aí, né? Todo mundo ficou surpreso. Dos últimos 5 jogos só perdeu uma vez. E dos últimos 5 jogos em casa só perdeu uma vez também. E vale lembrar que tá 4 vitórias seguidas contra o São Paulo, o que dá muita moral também, né? São Paulo tá 2 derrotas seguidas, há 7 jogos sem vencer fora de casa. Além de não vencer o Atlético há 8 jogos seguidos. Lembrando que tomou gol em todos os últimos 5 confrontos que teve contra o Galo. Apesar disso, já falei, vou na minha intuição, vou de São Paulo 2-1. Na verdade, eu queria ver pênalti, né? Então, se placar da pênalti é muito bom. Não é nosso time, né? É isso aí. Cara, eu já não vou muito na intuição não, vou realmente na estatística. Atlético Mineiro 1-0, na minha opinião. O Atlético fez um ótimo primeiro jogo, um resultado que realmente ninguém imaginava, até pelo São Paulo vindo numa fase boa, né? Foi no finalzinho. No finalzinho, vindo uma fase boa, ainda mais jogando dentro de casa, no caso lá do primeiro jogo. Então realmente foi uma vitória que ninguém esperava. E agora, quando vai pro lado de casa, aí sim o São Paulo já se torna um visitante não muito bom. Mas a tua intuição é válida, né? A Copa do Brasil tem dessas, porém eu vou no padrão aí, Atlético 1-0. Show. Flamengo e Bahia. Vamos lá, esse jogo hoje 2-2, na minha opinião, um jogo maluco de vários gols. O Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas, continua com alguns desfalques, né, ainda na questão do peso de outros jogadores. Tem uma ótima vantagem no jogo de ida, né, conseguiu vencer por 1-0, porém tudo está aberto ainda, né, tem um Bahia que é uma equipe forte. Vai ter que usar essa melhor força, que é o mando de campo, onde não perde há 6 jogos seguidos. Já o Bahia está 3 jogos sem vencer, dos últimos 10 jogos só teve 3 vitórias. Fato curioso que dos últimos 7 jogos em apenas uma teve ambas marcando. Porém, como está atrás do placar, vai ter que correr atrás. Acredito que irá abrir o jogo, por isso vou de empate com bastante gols, 2-2. Show de bola. Eu vou de Flamengo 2-1, mesmo com muitos desfalques, né? Acaba realmente prejudicando muito o time aí. Poderia chegar com muito mais força pelo bom placar do primeiro jogo, agora jogando em casa, mas os desfalques atrapalham muito, porém, como você disse aí, né, com o mando de campo, o Flamengo é muito forte, né, nos mata-matas também vem sendo muito bem. Pega o Bahia, que, modo geral, fora de casa não é o seu melhor rendimento, né, quando consegue seus bons resultados, normalmente é em casa, e, né, o primeiro jogo, como já perdeu em casa, vai ter que sair bastante, e às vezes o Flamengo pode aproveitar um pouquinho melhor a esses espaços. Eu vou de Flamengo 2-1. Show. Pra fechar, Corinthians e Juventude. Vou de 1-1 nesse jogo, mano. O Corinthians dos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. A última vitória em casa contra o Flamengo deu uma animada, né? Mas já passou uma semana e tudo mais.
Porém, o time dos últimos 5 jogos em casa teve 4 empates e 1 vitória apenas. Vai lembrar que dos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve ambas marcando, ou seja, costuma ter jogos movimentados, mas em casa empata bastante. Pega o Juventude, que tem a vantagem de jogo de ida, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos e dos últimos 6 jogos em casa só perdeu uma vez. Porém, né, fora de casa, a conversa é outra, o Juventude cai muito o rendimento. Dos últimos 9 jogos, em 7 vezes teve ambos marcando, e vai lembrar que não perde para o Corinthians a 4 jogos seguidos. Então, aquele esquema, a Juventude vai tentar segurar o placar, né, no jogo de ida, e o Corinthians vai ter que sair, né, para jogar em casa. Isso pode ser perigoso para ambos, então vou de 1-1. Show, cara. Eu pensei também no 1x1, mas eu vou de Corinthians 1-0, ainda acreditando que mesmo se arrastando aí, com jogos não tão bons, mas conseguindo ali passar, como tem acontecido ali nos pênaltis, né, e o Hugo pegando tudo, enfim. Acho que pode ser um jogo assim também, Corinthians com mando de campo, acredito aí na vitória do Corinthians por 1-0, bem magrinha, né, indo bastante aí contra as estatísticas, que praticamente todos os jogos do Corinthians sofrem gols, seja em casa, seja fora, ainda que sofra poucos gols, né, difícil passar em branco, mas de repente a última vitória aí pode dar uma moral, então vou de Corinthians 1-0. Então é isso, galera. Fechou. Deixa o palpite de vocês aí. Se alguém cravar, avisa a gente aí no Instagram, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube. Tá difícil, essa rodada passada, pelo que a gente viu aí, ninguém foi muito bem. Complicado. Mas é isso, vai dar bom, galera. Valeu. Valeu.